Paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Que bom estar mais uma vez com vocês para estar ministrando sobre uma aula da Escola Bíblica Dominical, dessa vez com os novos convertidos. É um prazer estar trazendo essa aula para vocês de um tema tão importante, né? Estamos chegando à lição de número 9, o trimestre já está quase encerrando, né? Mas uma lição de muita importância, de muito valor para os dias de hoje, inclusive para a igreja como um todo, né? Que é crendo no batismo com o Espírito Santo. Essa tem sido, sabe, irmãos, uma das principais virtudes do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que é essa necessidade de estarmos batizando, né, as pessoas, não só nas águas, mas batizando as pessoas também com o Espírito Santo. Claro que não é a igreja que vai batizar a pessoa no Espírito Santo. Essa atribuição cabe a Deus, né? Deus nos escolhe, Deus nos capacita para pregar essa palavra dele com essa ousadia, né, do Espírito Santo. Então, nessa aula eu espero que você possa aprender mais e mais com a gente, né? Se ficar alguma dúvida, a gente está à disposição para depois tirar essa dúvida através de um WhatsApp, através de um e-mail, de alguma coisa que você possa mandar para a gente ou até para o pessoal da liderança da Escola Bíblica Dominical. Então tá bom, vamos começar a nossa aula. Espero que seja uma bênção para a vida de vocês, tá? Nosso título da nossa lição, como a gente já iniciou falando, é Crendo no Batismo com o Espírito Santo, lição de número 9. Vamos lá. O nosso textuário, apesar de não estar na revista de vocês, eu busquei esse textuário para a gente completar essa lição. Vamos falar lá. Encontra-se em Lucas capítulo 24, versículo 49, que diz assim: E eis que sobre vós envio promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de a gente entrar propriamente dito na nossa lição, eu já quero destacar aqui que há uma promessa de Deus. Há algo que Jesus deixou, né, para nós como igreja, quando ele foi assunto aos céus, quando ele voltou para o Pai. Ele falou o seguinte: é necessário que eu vá ao Pai, né, para que o Espírito Consolador venha à igreja, para que o Espírito Consolador entre dentro da igreja, entre dentro de mim e de você. Aí você pode perguntar assim: como assim entrar dentro de mim? É exatamente isso, irmãos. O Espírito Santo, ele tem que habitar dentro do cristão, né? Nós somos moradas do Espírito Santo. Então, quando o crente resolve entregar a sua vida a Jesus, entregar de todo o seu corpo, de toda a sua alma, o Espírito, ele passa a habitar dentro da gente. Então, muitas das vezes, quando nós aceitamos a Jesus, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas começam a surgir alguns alertas na nossa mente quando nós vamos pecar, né? Quando nós vamos fazer algo que não agrada a Deus, né? Por exemplo, muitas das vezes aqueles que porventura vinham de alcoolismo ou vinham de uma vida de prostituição, quando nós tentamos fazer esses tipos de coisa, né, a velha criatura tenta aflorar, o Espírito Santo já acende um alerta, já acende uma luzinha lá na nossa mente dizendo: olha, isso aí que você está fazendo é errado. E o que é isso? Nada mais é do que o Espírito Santo nas nossas vidas dizendo: olha, agora você é santo. E as coisas santas, querida, não podem se juntar com aquilo que é profano. Então, todas as vezes que Deus entra na minha vida e na sua vida, é para deixar as coisas santas e separadas para Cristo Jesus, né? Os santos são aqueles que foram santificados, e santificação significa separação. Separação do mundo de pecado, separação do mundo que não tem a Deus, tá bom? Vamos para a nossa verdade prática, que diz assim: o batismo com o Espírito Santo é a promessa de um revestimento de poder para cumprimento de uma missão. Então, nós, quando falamos em batismo do Espírito Santo, nós estamos falando que a igreja, né, o cristão, ele precisa receber esse revestimento de graça, esse revestimento de unção do Senhor. Porque, irmãos, quando nós estamos lutando numa guerra espiritual, e o crente, quando se alista para o exército do Senhor, ele vai ter, né, esses embates, essas guerras espirituais, ele precisa ter ciência que ele vai participar, que ele vai ter na sua vida batalhas. E essas batalhas, irmãos, muitas das vezes não, eu posso falar que 100% das vezes
elas não serão vencidas pelas nossas próprias forças, elas serão vencidas pela força que Deus nos provê, né? Pelo poder que Deus nos dá. E esse poder é exatamente essa virtude do Espírito Santo, é exatamente esse poder. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, principalmente, aí você pode falar assim, irmão Éder, existia a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Eu posso falar para você sim, de várias maneiras, várias passagens. Existia que o Espírito Santo vinha na terra, né, executava aquilo que lhe foi dito, lhe foi competido fazer e retornava para o Pai. Só que hoje, através do Novo Testamento, através da vinda de Jesus Cristo, ele não vem fazer simplesmente esse intermédio. Na verdade, o que ele veio fazer? Ele veio e habita dentro de nós. E só vai voltar para o Pai quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Então nós vamos ver, por exemplo, na vida de Saul, se você começar a ler a história de Saul, a primeira Reis, segunda Reis, você vai ver que Saul era uma pessoa, na verdade, irmãos, uma pessoa tímida, uma pessoa covarde. Ele, quando foi ver as ovelhas, os cabritos, os carneiros lá com Samuel, ele se escondeu, na verdade, e depois somente de uma unção toda especial, uma unção dada por Samuel, que diz a palavra de Deus que ele foi cheio do Espírito Santo, né? E através desse momento ele tomou a atitude de ser um grande rei, né? E aí também vamos ver lá na frente um pouquinho, né? Também quando nós perdemos essa virtude do Espírito Santo, quando o Espírito Santo deixa, né, a gente, as pessoas ficam numa situação muito ruim. Vemos também o exemplo de Davi, quando foi ungido a rei no lugar de Saul, né? Essa capacidade do Espírito Santo, né? A palavra vai dizer que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 de milhares, né? Quer dizer, muito mais do que Saul fez, Davi fez muito e muito mais, tá bom? Então, irmãos, vamos continuar aqui a nossa leitura bíblica em classe. Encontra-se em Atos capítulo 2, versículo de 1 ao 13. Tá? Pegue a sua Bíblia, sempre é importante você ter ela ao seu lado, apesar da gente hoje estar com o recurso aqui do slide, já está apresentando para você, mas você que é novo convertido, você precisa ter o costume de ter a Bíblia na sua mão, precisa ter o costume de folhear a palavra do Senhor, tá bom? Então, Atos capítulo 2, versículo de 1 ao 13, diz assim, ó: primeiro, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estando confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Versículo 9. Pardos, medas, elamitas, tá? E os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígida e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, todos judeus como os prosélitos, tá? Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar a grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombaram, dizendo: estão cheios de monstros. Ou em outras versões, irmãos, vão falar que eles estavam embriagados, tá bom? Vamos continuar. Então, irmãos, como a gente já veio falando, chegamos à nossa
lição de número 9, e vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Espero que até aqui você tenha aprendido bastante sobre a importância de ter o Espírito Santo regendo na sua vida. Irmãos, às vezes é até difícil falar sobre essa questão de reger a nossa vida, porque quando estávamos lá fora, e é que a gente costuma usar um jargão, falar estávamos lá no mundo, né? O dono da nossa vida, o controle da nossa vida era nosso. Nós regíamos a nossa vida, nós tomávamos as nossas atitudes, nós fazíamos aquilo que a gente queria. A partir do momento que você tem o Espírito Santo na sua vida, a partir do momento que você recebe o Espírito Santo e recebe a Jesus Cristo na sua vida, passa a ter uma pessoa regendo você, tá? Passa a ter uma pessoa, querido, que não é somente as suas atitudes, não é somente você que vai fazer isso, mas é também o Espírito Santo que vai trabalhar nas nossas vidas. Amém? E isso precisamos entender que quando temos esse Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, ele começa a dirigir os nossos pensamentos, começa a dirigir os nossos caminhos, começa a dirigir o nosso falar, o nosso agir. Então, sai um pouco do eu, sai um pouco daquilo que eu acho, sai um pouco daquilo que eu concordo, daquilo que eu penso, e começa a agir assim, o que o Espírito Santo pensa, o que o Espírito Santo age, o que o Espírito Santo quer, né? Nós temos que entender, querido, que a partir do momento que eu recebo o Espírito Santo na minha vida, não estou dizendo que eu anulo o meu ser, mas que eu passo a ser dirigido pelo Senhor, né? Porque quando eu levanto a minha mão e falo assim, Senhor, a partir desse momento o Senhor rege a minha vida, rege, sabe, tudo aquilo que eu estou fazendo, né? Eu preciso entender que isso, irmãos, deixar ser servido por Deus, é estar numa posição de servo do Senhor. Então, quando nós recebemos esse Espírito Santo, quando recebemos esse poder de Deus, essa graça de Deus, passamos a exercer aquilo que Deus quer nas nossas vidas, tá bom? E eu queria lhe fazer um desafio nessa lição, tá? Caso você aceite, peça ao Espírito Santo para que esse seja um tempo de refrigério, né? De encorajamento e avivamento para a sua vida, né? A gente sabe que a gente está vivendo esse tempo de pandemia, esse tempo de situações muito difíceis, mas que é necessário, sabe, irmãos, passar por esse momento com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, tá bom? E que no final dessa aula você entre para o seu quarto e comece a orar e pedir para Deus este revestimento de poder, esse revestimento de graça do Senhor, tá? Então, assim, queridos, que essa lição não seja uma lição apenas teórica, mas que seja uma lição para que você possa buscar o Espírito Santo na sua vida, buscar essa graça de Deus. Nós vemos, às vezes, pessoas dentro da nossa congregação, a gente às vezes pode citar o nosso pastor, pode citar a irmã, a esposa do presbítero Flávio, né? Fugiu o nome dela, desculpe, irmãos, agora, a irmã Socorro, e vemos aquelas pessoas usadas por Deus, a pastora Netinha, né, uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Porque, irmãos, são pessoas que foram capacitadas por Deus para exercer uma grande obra em seu nome, e para isso precisamos ter essa graça de Deus, precisamos ter esse entendimento do porquê receber esse Espírito Santo nas nossas vidas, tá bom? Vamos continuar a nossa lição aqui. Deixa eu passar o slide aqui para você rapidinho, tá? Nessa lição, então, refletiremos sobre a necessidade da igreja em ser revestida de poder proveniente do Espírito Santo e o que a Bíblia ou a Palavra de Deus registra sobre tal bênção, tá? Temos bênçãos contidas na Palavra de Deus em relação ao batismo com o Espírito Santo? Claro que temos, vamos lá. Jesus Cristo, como foi assunto aos céus, ele diz para que seus discípulos que era necessário que eles fossem para que os seus discípulos fossem, né, e eles fossem consolados pelo Espírito Santo, né, pudessem voltar para Jerusalém e ficar reunidos para que o Espírito Santo de Deus viesse sobre eles, tá? Claro que quando nós falamos sobre o Espírito Consolador, nós estamos falando, tá, irmãos, sobre o Espírito Santo, né? Então podemos ver aqui uma promessa para a Igreja de Deus sobre esta capacitação para os crentes, tá? Sobre o batismo, irmãos,
E aí eu trago principalmente para a vida do cristão, existem duas grandes bênçãos, irmão Éder. Quer dizer que só existe duas grandes bênçãos? Não, irmãos. Eu estou falando, existem várias bênçãos, né, várias coisas para as nossas vidas. Mas duas grandes bênçãos eu queria destacar nessa noite para você, né? Ou nesse dia, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, tá? Na vida do cristão, quando ele resolve aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. A primeira dela, é claro que é a nossa salvação. Quando aceitamos a Cristo Jesus, nos é imputada nas nossas vidas, graças a Deus, né, a salvação. Agora, pertinente a isso, cabe a nós manter o estado de salvo em Cristo Jesus. Não caiam na pergunta que uma vez salvo para sempre, irmãos. Muitas pessoas pregam essa heresia bíblica, dizendo que as pessoas uma vez salvo para sempre. Não. O processo de santificação para manter o seu estado de salvação, ele é necessário e tem que estar com Cristo Jesus, tá bom? A segunda delas, irmãos, é o batismo com o Espírito Santo. Todo crente deveria ter em seu coração um anseio, o desejo, irmãos, de ser cheios do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, tá bom? Então, um crente revestido do Espírito Santo é um crente pronto para evangelizar, é um crente pronto para pregar a palavra de Deus, né? Nós vemos principalmente no Antigo Testamento, a unção de Deus sendo derramada através do óleo, né? O óleo simbolizava, tá, irmãos, essa unção de Deus. Hoje em dia, muitas das vezes, nós não utilizamos o óleo para representação de um batismo no Espírito Santo, né? Como era no Velho Testamento. Hoje em dia, nós utilizamos o óleo para consagração, para separação. Então, por exemplo, hoje, quando um presbítero, quando um pastor, um evangelista é separado para uma obra do Senhor, é ungido a sua cabeça com óleo especial para executar aquilo que o Senhor. Mas o batismo com o Espírito Santo, hoje, irmão, se você quiser receber ele dentro da sua casa, é só você dobrar os seus joelhinhos, orar ao Senhor, pedir para que ele derrame, e se for da graça do Senhor, se Deus realmente tiver um plano especial, e ele tem um plano especial na sua vida, ele vai com certeza lhe dar essa virtude. Por que, irmão Eren, você está falando isso? Porque apesar de ser um dom imerecido, quer dizer, Deus dá a quem ele quer, Deus quer dar esse dom para todos os seus filhos. Da mesma maneira que Deus quer que todos sejam salvos. Então, eu posso falar sem medo de errar para vocês, irmãos, que Deus quer que todos os seus sejam batizados com o Espírito Santo, tá bom? Vamos continuar aqui. Observe que grandes homens de Deus foram revestidos dessa graça do Senhor, né? Já falamos de Saul sendo ungido, já falamos de Davi também, um homem ungido por Deus. E é interessante, irmãos, que essa unção, muitas das vezes, ela traz, sabe, uma capacitação espiritual nas nossas vidas, que foge, às vezes, até das suas próprias características. Como assim, irmão Éder? Aquele que era covarde passa a ser corajoso, aquele que era tímido passa a ser ousado, aquele que era introvertido passa a ser extrovertido, porque a presença de Deus, a unção de Deus, a capacidade do Espírito Santo, ela nos dá essa autoridade, ela nos dá essa unção para profetizar essas palavras de bênção, para profetizar essas palavras ungidas do Senhor. Então, irmãos, quando nós estamos, eu não sei se você já sentiu, se você já teve, né, essa experiência com Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, irmãos, você é cheio de algo. É até difícil de falar e expressar isso para vocês, mas você é revestido de um poder e de uma graça tão especial que o seu corpo não aguenta, né? E você faz coisas, querido, e você fala coisas que só vem da graça de Deus. É como se o manto do Senhor, é como se Deus estivesse diretamente, e é isso que nós vamos ver nos próximos slides, né? O porquê do batismo no Espírito Santo. É como se o Senhor estivesse intimamente ligado com você, né? Você tem canal livre, você tem livre acesso com o Senhor através do Espírito Santo. Diz a palavra, e a gente vai ver nos versículos um pouquinho mais lá na frente, dizendo o seguinte, né? Que nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como interagir com o Senhor, e diz que o Espírito Santo interage, geme, interage ao nosso favor. Nós vamos ver esse versículo um pouquinho mais na frente, tá bom?
Espero que esteja sendo uma bênção para você esse vídeo, né? Continue buscando ao Espírito Santo, continue buscando ao Senhor em toda a sua jornada. Sei que agora no início tudo é novo, né? Mas uma das melhores fases da nossa vida é buscar o Espírito Santo e ser revestido com essa graça, tá? Não sei se você já está batizado nas águas, né, ou não, está terminando esse modo, mas eu tive a oportunidade, irmãos, de ser batizado um pouco antes do batismo nas águas. Foi algo maravilhoso, onde a gente estava no retiro de jovens, né? E ali no mover do Espírito Santo, eu fui, graças a Deus, contemplado com o batismo com o Espírito Santo. Então, vocês podem falar assim, irmão Éder, tem hora para acontecer um batismo no Espírito Santo? Não, não tem hora. Tem a sua busca, a sua entrega, o seu compromisso com Jesus. Pode ser que aconteça, irmãos, antes do seu batismo na água, pode ser que aconteça concomitantemente no batismo nas águas, né? Várias pessoas, e é lindo, irmãos. Se você tiver essa oportunidade, se você ainda não foi batizado nem nas águas e nem no Espírito Santo, peça para o Senhor que quando você descer nas águas, quando aquela velha criatura ficar lá, quando a nova criatura surgir, querido, você levante falando em línguas, você levante, querido, profetizando palavras abençoadoras, palavras que Deus vai te capacitar nos momentos mais lindos do cristão. Quando ele levanta, né, sendo uma nova criatura, e levanta também, sabe, irmão, cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus. São dois nascimentos: nascimento de uma nova criatura para Cristo, e um novo homem cheio de autoridade, de uma mulher cheia de autoridade do Espírito Santo. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. Tá bom, irmão Éder, mas vamos voltar lá. Você está falando de muitas coisas e tudo mais, como se eu já entendesse o que fosse o batismo no Espírito Santo. Então, o que é o batismo no Espírito Santo? Segundo o dicionário grego, significa mergulhar, né, imergir, inundar, né? Por isso que a igreja evangélica tem o costume, tá, irmãos, de imergir no novo convertido no tanque batismal, né? Nós lá na sede, nós temos um tanque, né, onde desce os membros, tem os pastores ali, né, o presbítero ou o evangelista te esperando. Ele vai fazendo uma declaração de fé. Aquele momento, irmãos, onde você está sendo batizado, é uma confissão pública, né? Onde você está dizendo para a igreja que a partir daquele momento você está morrendo para o mundo e vivendo para o Cristo. Só que essa decisão, ela já nasceu lá atrás dentro do seu coração. Ela já tem que ter nascido lá atrás dentro do seu coração, tá? Então entenda, irmãos, que tudo aquilo que você faz para o Senhor, você já tem que ter um compromisso prévio dentro do seu coração, tá? Então, as águas, quando nós somos imergidos na água, o velho homem fica lá e surge o quê? Uma nova pessoa, uma nova criatura, tá? Nós não batizamos, não é de costume, tá? De ser batizado por aspersão. O que é aspersão? A Igreja Católica, ela tem esse costume, onde ela pega um vaso ou alguma coisa, pega uma brocha, né, sei lá, de pintura, ou eu não sei bem o nome que eles utilizam lá, e começam a aspergir sobre as pessoas. Ou quando é criancinha, eles pegam um líquido com a jarra e derramam sobre somente a sua cabeça. Nós acreditamos, irmãos, que o corpo do ser humano tem que ser mergulhado e, né, voltar a ser submergido, né, e a emergir para que ele possa ser batizado com o Espírito Santo, segundo o que o dicionário fala. Aí você pode falar, irmão Éder, tá, mas e aí, e se no lugar não tiver água e não tiver como deitar numa pessoa, não tiver no rio, só tiver uma aguinha e derramar na cabeça? Lembre-se, irmãos, a decisão do batismo com o Espírito Santo, na verdade, ela nasce no seu coração. O que você está fazendo ali na frente é apenas o que, querido, uma representação para o mundo, uma confissão pública, tá bom? Vamos continuar lá. Olha só, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né, ela tem na sua declaração de fé definido como batismo o seguinte significado: uma experiência espiritual que ocorre após ou junto a uma regeneração, sendo acompanhada de evidência física
inicial do falar em outras línguas, tá? Então, irmãos, geralmente quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos um dos dons espirituais que se chama falar em línguas. Tá? E esse dom, irmãos, é a representação inicial de como uma pessoa foi batizada no Espírito Santo. Aí você pode falar assim, irmão Éder, quer dizer que uma pessoa batizada no Espírito Santo ela tem que falar em línguas? Queridos, no meu ponto de vista, sim. Tá? É a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. É igual eu chegar para você e falar o seguinte, irmão Éder, uma pessoa levanta a mão e fala assim, eu sei tocar guitarra. Ah, você sabe tocar guitarra? Então como é que você me demonstraria isso? Pegando o instrumento e tocando aquela guitarra. Então, por exemplo, se eu falasse, como que você foi batizado nas línguas estranhas? Você fala em línguas? A pessoa, não fala em línguas. Irmãos, fica complicado dar evidência em relação a isso. As pessoas já te ouviram falar em línguas? Não, nunca ouviram falar em línguas. Então fica complicado a gente evidenciar isso. Agora, acontece o seguinte, abre-se aspas, tá? Quer dizer que uma pessoa, uma vez batizada, batizada com o Espírito Santo, sempre irá falar em línguas? Irmãos, tem gente que infelizmente perde esse dom. Como tudo na nossa vida que Deus nos dá, entendeu? Se nós não mantemos essa comunhão com Deus, se nós não mantemos essa fidelidade com o Espírito Santo, pode acabar o quê? Que este dom seja retirado de você. Apesar do que o dom de línguas serve para edificação própria entre você e Deus. Agora, quando buscamos, e nós vamos ver lá na frente, o dom de variedade de línguas, essa não. Esse dom é utilizado para abençoar os outros. Amém, irmãos? Espero que você esteja entendendo essa parte em relação ao batismo com o Espírito Santo. Então, quando você recebe esse dom, teoricamente, tá? E é uma evidência absoluta, vai vir essa parte do falar em línguas. Agora, acontece, irmãos, muitas das vezes, é o seguinte, o maligno, né, o diabinho, né, o nosso inimigo, ele tenta o que, querido? Colocar nas nossas mentes que aquilo que você está falando é de você mesmo, né? Não provém do Espírito Santo. E as pessoas começam a falar em língua, mas logo param. Porque acham que aquilo ali é dela, acham que ela está fazendo uma imitação, ou às vezes, de uma língua que já escutou com irmãos. Agora eu posso falar para vocês, irmãos, eu já tive várias experiências de orar por pessoas, elas serem batizadas com o Espírito Santo. É praticamente impossível, irmãos, você falar em línguas estranhas. Assim, por exemplo, se eu começasse a querer falar assim em língua estranha para você agora, não consigo, tá? Existem algumas religiões, existem algumas denominações, não cabe eu falar aqui, que ensinam as pessoas a cantarolar em línguas estranhas, né? Então, irmãos, isso não é do homem, isso vem do Espírito Santo, e aquilo que vem do Espírito Santo não tem como te ensinar. Então receba aquilo que é de Deus e busque não só o falar em línguas, mas busque o dom de variedade de línguas estranhas, que é muito lindo. E um dos dons que eu mais gosto dentre esses é o dom de interpretação das línguas estranhas, onde um está falando uma língua estranha e o outro do outro lado está interpretando aquilo que ele está falando. Para mim, é uma das coisas mais sublimes que acontece dentro da igreja do Senhor. Amém? Vamos lá. O que é ser batizado com o Espírito Santo? Você pode estar se perguntando. É ser imergido na graça de Deus, sendo inundado por este tamanho poder, unção e autoridade. E o que acontece depois do batismo? Você pode estar falando, batizei, agora estou tranquilo, estou cheio, estou revestido de graça, estou revestido de poder, né? A gente já vinha falando que vem acompanhado do que? Eu falar em línguas. Eu tive uma vez que eu fui inundado por essa graça de Deus, por essa unção de Deus, num culto, né, na nossa igreja ali na NR11, que era onde é as nossas salinhas ali, né? E eu saí da igreja, irmãos, falando em línguas. Eu tinha por volta dos 15, 16 anos, já faz tempo, irmão. E vinha para casa e continuava falando em línguas. Eu passei mais ou menos uns 40 minutos cheio daquela graça do falando em línguas, sentado, sabe? E toda hora vinha aquela palavra. Irmãos, é sobrenatural esse poder e essa graça de Deus, tá? Mas o
o que eu queria falar para vocês, entrando num ponto mais estudioso, como a gente pode falar sobre as nossas lições, o que é esse falar em línguas? O que são essas línguas estranhas? Nós temos duas denominações para esse falar em línguas estranhas, tá? Essas denominações chamam-se glossolalia, tá? Também existe a xenolalia. Vamos entender então qual é a diferença entre essas duas, da glossolalia e a xenolalia, tá bom? Duas palavras bem estranhas no vocabulário de vocês, mas que são bastante condizentes com aquilo que a gente está aprendendo no dia de hoje, tá bom? Então, glossolalia é o ato de falar em línguas estranhas ou desconhecidas, línguas o que, irmãos? Celestiais, também conhecido como língua dos anjos. Então, justamente, quando eu e você estamos falando em línguas estranhas, estamos falando nessa língua dos anjos, né? Então nós estamos falando em glossolalia, né? Uma língua aonde você está falando em secreto com o Pai, né? Aonde, por exemplo, nós falamos que tudo aquilo que a gente fala da boca para fora, o inimigo escuta. Aquilo que falamos em secreto com Jesus, somente Ele tem o poder para discernir. E aqueles que falamos em línguas estranhas, glossolalia, com o Senhor, somente Ele pode interpretar também. Então, falar em línguas estranhas tem seu segredo e tem a sua importância, tá, irmãos? E quando falamos em xenolalia, tá? É o ato de falar em línguas no idioma conhecido, estranho apenas para aquele que fala. No dia de Pentecostes, os crentes foram usados com xenolalia, tá? Foi aonde muitos estrangeiros ouviram em sua própria língua. Então, entendam, irmãos, que a xenolalia, ela veio o seguinte, por exemplo, o irmão Éder não sabe falar japonês, nem chinês, nem hebraico, não consigo, tá? Mas imagina o irmão Éder numa reunião muito importante, aonde tem ali pessoas da China, pessoas do Japão, da Arábia, da Grécia e tudo mais. E de repente o irmão Éder começa a falar na língua materna dessas pessoas. O que é língua materna, irmã? Na língua da onde eles nasceram. Entendeu? Eu não estou entendendo nada daquilo que eu estou falando, mas as pessoas estão o quê? Recebendo na sua própria língua. Então foi exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecostes, né? No dia que derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Os locutores, aqueles que estavam falando, aqueles que estavam entregando a mensagem do Senhor, não estavam entendendo, mas todos aqueles que estavam ali em redor, e a gente viu que a lista de pessoas que estavam naquela época reunidos, né, em Jerusalém, porque havia-se uma festa acontecendo na cidade, a festa de Pentecostes, tá? Todos eles foram cheios do Espírito Santo e todos eles ouviram falar na sua própria língua materna. Então, essa é a diferença de glossolalia e de xenolalia. Espero que tenha ficado bem explicado isso para vocês, tá bom? A diversidade das operações do Espírito Santo. O Espírito Santo serve só para falar em línguas, irmão? É claro que não, né? Tem muito mais sentido e tem muito mais poder sobre isso. É preciso saber que a palavra de Deus registra diversas ações do Espírito Santo desde a sua criação. No Antigo Testamento, vemos o Espírito Santo capacitando e enchendo reis, profetas e juízes e outros para cumprirem a vontade de Deus, tá? Então a gente vê lá reis como Davi, né, vencendo Golias, cheio da unção, cheio da autoridade de Deus, profetas como Isaías, onde ele teve lá no monte lutando contra os 400 profetas de Baal e 450 de Azera, ou vice-versa, tá, irmãos? Eu sempre me confundo a quantidade de cada um desses deuses, né? Juízes vai falar sobre a força de Sansão. Sansão era um homem escolhido, um homem separado por Deus, né? Mas quando ele era afrontado pelo seu em prol de falar do seu Deus, Deus o revestia de uma capacidade espiritual muito grande, de um poder muito grande para exercer aquilo que Deus tinha chamado no seu coração. Então, o que nós queremos dizer com isso, irmãos? Que Deus tem uma grande obra nas nossas vidas. E para realizar essa grande obra, nós precisamos ser capacitados por esse Espírito Santo. Então, busque com ousadia, busque com intrepidez, busque, sabe,
essa unção e autoridade de Deus para a vida de vocês, em nome de Jesus, tá bom? O Espírito Santo intercede por nós. Lembra que a gente falou sobre essa questão? Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, vai dizer assim, ó: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós como gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha o coração sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede por nós santos. Então, muitas das vezes, irmãos, eu tenho certeza que você já chegou aos pés de Jesus falando assim, às vezes não falando nada, na verdade, não conseguindo abrir a sua boca para dizer nenhum A, mas o Espírito Santo que habita dentro de você estava falando tudo dentro do seu coração para Deus. E Deus estava recebendo lá do alto céus tudo aquilo que você necessita para vencer as atribulações da sua vida. Amém? Após receber o batismo com o Espírito Santo, não devemos viver acomodados. E isso é uma realidade, irmãos. Muitas das vezes as pessoas acham que receber o Espírito Santo, né? Receber o batismo com o Espírito Santo, agora tá tudo tranquilo, né? Tá tudo ótimo, não preciso fazer mais nada, não preciso buscar mais nada, né? E isso é uma inverdade, né, irmãos? Nós todo dia precisamos buscar, como o processo de santificação, buscar esse Espírito Santo, alimentar essa unção que nós temos na nossa vida. E como é que eu faço isso, irmão Hélia? Através de oração, através de jejum, através da leitura da palavra de Deus, é onde eu busco manter essa intimidade com o Espírito Santo, tá bom? O Espírito Santo renova aquele que crê e se interessa a sua busca. Foi exatamente aquilo que eu falei para você. A partir do momento que você busca o Espírito Santo, Efésios capítulo 5, versículo 18, vai dizer assim, enchei-vos do Espírito. Quer dizer, você terá uma vida frutífera, né? Vida com devocional, oração e leitura diariamente. Então a gente pode ver nessa semelhança dessa árvore aí, onde tem um rosto, né? Que de um lado ela está bem virtuosa, está bem bonita, né? Cheia de flores, verdinha, e do outro lado ela está seca, né? Quer dizer, uma vida estagnada, sem fervor, né? Sem entusiasmo, sem devocional, sem crescimento nenhum. Então o crescimento no Senhor, ele nunca vai acabar. Se você falar assim, eu conheço hoje a Bíblia de A a Z, de Gênesis, Apocalipse, sei de tudo, não preciso imaginar, tome cuidado. Porque isso é um princípio da queda, quer dizer, deixar de buscar o Espírito Santo, irmãos, não vai adiantar muita coisa na sua vida espiritual, não. E vou falar para você, se o crente que tiver com um tanque vazio, né, com um tanque espiritual vazio, sem tiver essa busca de Deus, eu tenho certeza que quando ele for atacado, ele poderá cair, ele poderá ser derrotado. Então tome cuidado e mantenha o seu tanque espiritual, né? Estamos falando de tanque de carro aqui, né? De gasolina, mantenha o seu tanque espiritual sempre cheio. Não procure o seu tanque esvaziar para você procurar um posto, mantenha ele sempre cheio em nome de Jesus, tá bom? Cumprindo-se na igreja em Jerusalém. Lembra que Jesus, quando subiu ao céu, ele deixou uma promessa para a igreja e falou assim, volta para Jerusalém, que do alto eu vou revestir de vocês de graça e de poder, tá? Se Lucas encerra o seu livro, né, com a promessa do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, o evangelista abre o seu livro reafirmando a promessa literal de Jesus, narrando o que tinha acontecido em Jerusalém, né? Que nós lemos lá na leitura bíblica em classe, né? Que como um vento impetuoso, como um som, né, muito grande, veio sobre eles, e como línguas repartidas como fogo, né, foram divididas entre cada um, e todos eles falaram em línguas estranhas, e cada um escutava e ouvia segundo a sua própria língua, né? Então a gente vê uma promessa sendo cumprida no Senhor. E aqui, irmãos, vai para você, novo convertido, uma chave fantástica. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, tá bom? Agora você pode estar se perguntando, irmão Éder, mas qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? Né? Jesus enviou os seus discípulos ao mundo a fim de pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Para tal missão, os discípulos foram revestidos de poder
e receberam a virtude do Espírito Santo, tá? A palavra usada no grego aqui é dinamis, tá? Que sugere capacidade para realizar algo. Então, eu não sei se vocês já tiveram experiência de um dínamo, né? É uma ferramenta que gera eletricidade, gera uma corrente para fazer algo, entendeu? Então, o Espírito Santo é esse motor, né? É essa capacidade, essa energia que vai gerar nas nossas vidas para produzir algo para o Senhor, né? É o poder dado por Deus, tá bom? E a grande pergunta, essa promessa é para nós ou essa promessa ficou lá no passado, ficou para os apóstolos, tá? Muitos acreditam que a experiência do batismo com o Espírito Santo, como relatado em Atos, terminou junto com a era apostólica, tá? Como decidir o que se aplica àquele tempo, né, e o que se aplica a nós? Eu tenho certeza, irmãos, que para o novo convertido é uma das grandes dúvidas. Fala assim, tá, mas e o Velho Testamento? É para fazer hoje? Ah, mas e agora? Deixa o que é velho lá, o que é velho, e traga o que é novo para minha vida? Vamos entender segundo a palavra de Deus? Vamos recorrer às sagradas Escrituras para entender o que Deus fala sobre isso, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, pois a promessa é para todos, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, o chamar. Atos capítulo 2, versículo 39. Então, irmãos, nós podemos ver que a promessa, a Bíblia em momento nenhum fala o seguinte, olha, a partir desse momento cessou-se o batismo com o Espírito Santo. Ele fala o seguinte, olha, de maneira nenhuma, tanto aquele que está aqui, quanto aquele que está longe, quanto para os seus filhos, quanto para os seus descendentes, né? A gente vai ver Ageu, capítulo 2, versículo 28, sobre o derramamento do Espírito Santo sobre tanto os moços quanto os mais idosos, quer dizer, são para todos, mas tem uma vírgula ali, a quantos o que Deus o chamou para realizar uma grande obra, tá? Então, se nós podemos falar e resumir, essa promessa é para nós? Sim, o batismo do Espírito Santo está disponível para você e qualquer pessoa que o Senhor, nosso Deus, nos chamar. Tá? Então você foi chamado para essa grande obra, você aceitou Jesus Cristo, o batismo do Espírito Santo está disponível para a minha e para a sua vida, tá bom? E qual a importância, irmão Éder, sobre o batismo do Espírito Santo, né? Irmãos, isso aqui eu preciso até dar uma vírgula, e se você me permite eu vou beber um pouquinho de água aqui para molhar a garganta, tá bom? Vamos lá. Tá? Estamos vivendo em dias desafiadores, onde as igrejas estão diminuindo a importância a este revestimento de poder com recursos financeiros e tecnológicos, né? As pessoas hoje em dia, irmãos, estão mais preocupadas em fazer shows, a darem grandes eventos, a fazerem grandes virtudes, grandes coisas, para tentar arrebatar as pessoas, para tentarem trazer as pessoas, muitas das vezes se assemelhando até ao mundo. Irmãos, a maneira de Deus trabalhar não mudou, a maneira de Deus agir nas nossas vidas não mudou, a maneira de convencer o homem do seu pecado não mudou. Entendam que Deus, quando separou os seus 12 discípulos, ele diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura e toda nação. Então qual é o intuito de nós hoje fazermos a obra de Deus? Fazer discípulos e pregar a todas as nações. Pregar o quê? O evangelho de Deus. E quem vai convencer essas pessoas? O Espírito Santo. Agora, se a igreja não tem o Espírito Santo, como é que eu vou convencer essas pessoas? Elas vão vir por um sentimento vamos dizer, achei aquela igreja legal, achei aquela igreja que tem show, aquela igreja que tem pirotécnica, que tem luzes, que tem fumaça. Quer dizer, ela vem mais por uma coisa que agradou ela porque uma própria conversão na sua vida. Então tome cuidado com esse tipo de situações. O evangelho ele não mudou, o que mudou são as pessoas que estão tentando deturpar a palavra de Deus. Olha só, Lucas capítulo 24, versículos 52 e 53, ele vai dizer assim, ó, e adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus
Amém. Estavam sempre, indica interesse e perseverança. Então, irmãos, se você às vezes está aí já há 1 ano, 2 anos, mas como estamos falando para novo convertido, eu acredito que a sua caminhada está iniciando buscando a presença do Espírito Santo, buscando esse batismo do Espírito Santo. Irmão, olha, já estou há 1 mês e não recebi. Persevere no Senhor, buscando no templo, louvando e bendizendo a Deus, que quando for a hora, quando Deus realmente te capacitar, te levantar para essa grande obra, você estará apto para fazer essa obra do Senhor, em nome de Jesus, tá? Olha só o que esse E.M. Bondes, né, vai falar. Porém, nenhum recurso humano ou material substituiu o revestimento de poder. Olha só o que ele vai falar. Estamos à procura de melhores métodos. Quer dizer, a igreja cada dia fala assim, o que vamos fazer hoje de novo para buscar as pessoas? O que vamos fazer hoje de novo para arrebatar essas pessoas? Só que aí ele fala, ó, enquanto a igreja procura novos métodos, Deus está à procura de melhores homens. Quer dizer, melhores homens que não se preocupem em mudar a igreja, mas melhores homens que se preocupem em fazer a vontade de Deus. Então, querido, nunca deixe a vontade de Deus de lado. Nunca deixe que o Espírito Santo se afaste de você. Nós vemos que Saul, quando o Espírito Santo de Deus saiu da sua vida, ele foi atormentado, entendeu? Por espíritos malignos. E quando Davi se tornou rei e recebeu essa unção e esse poder de Deus, a sua harpa exalava tanto poder e tanta graça que expulsava esses demônios. Então, seja um homem cheio do Espírito Santo, seja uma mulher cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus, tá? Então, o que precisamos entender, já estamos caminhando para os nossos finalmente, tá bom, irmãos? É que o batismo com o Espírito Santo está disponível para você e qualquer pessoa que o Senhor, nosso Deus, o chamar, tá? A atualidade dos dons espirituais. E o que é dom, tá, irmãos? Então, nós vamos sair um pouco agora do batismo com o Espírito Santo e vamos entrar em dons, tá? Além da experiência bíblica do batismo com o Espírito Santo, Deus distribuiu para a igreja dons espirituais e de serviço para que a comunidade de Cristo se desenvolva em maturidade. A palavra dom significa presente, dádiva, oferta. Dom espiritual ou de serviço é a capacitação do Espírito Santo para a igreja de Deus, uma capacidade sobrenatural. Da mesma forma que o batismo do Espírito Santo é algo sobrenatural, o dom vem para a igreja, vem para os seus como algo sobrenatural. Agora, esse sim, como se eu fosse, ele é separado, ele é administrado principalmente, querido, por Deus, para executar a sua obra dentro da igreja. Então, não são todos que vão receber todos os dons, não são todos que vão receber dons espirituais, tá? Embora Deus o quisesse, ele fala assim, buscais os dons, buscar principalmente os dons de profecia, de palavra, de unção de Deus, entendeu? Então, assim, esses dons são abençoados, mas Deus vai separar e vai dar segundo a necessidade da igreja do Senhor. Então, uns vão profetizar, outros vão curar, outros vão falar em línguas estranhas e outros vão fazer outras obras. Os dons de revelação, os dons de elocução, a gente vai ver um pouquinho mais na frente em relação a esses dons, tá? Mas nem todos vão ter todos os dons e nem todos vão ter os mesmos dons. Isso é segundo a necessidade da igreja, e Deus vai levantando pessoas. E preste atenção, se você hoje está dentro da sua igreja, recebeu este dom, recebeu essa manifestação do Espírito Santo e não está utilizando, Deus vai levantar outra pessoa para realizar essa grande obra e talvez tirar um dom que você não está exercendo dentro da casa do Senhor, tá bom? Continuando sobre os dons espirituais. Os dons espirituais concedidos por Deus à igreja revelam a diversidade da operação do Espírito Santo em favor do seu povo, tanto para edificar o corpo de Jesus, tá? Então, como são divididos esses dons espirituais? Eu sempre gosto de separar eles em 3 categorias principais. Na Bíblia vocês não vão encontrar assim, existem separado 3 categorias bonitinhas. Não, irmãos, existem 9 dons, tá? E dentro deles nós podemos dividir eles nessas 3 categorias,
que são a categoria da elocução, da revelação e do poder. Dentro de elocução, nós vamos ter profecias, variedades de línguas e interpretação de línguas, tá? Revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento do Espírito Santo. Poder, fé, curas e milagres, tá bom? Então, dentro dessas 9 dons espirituais, a gente pode dividir ele nessas 3 categorias. Eu vou falar um pouquinho sobre locução e revelação, porque senão a gente vai ficar um pouco extensa a nossa aula, tá? Então, como são a constituição desses dons de elocução? Os dons de elocução são concedidos ao servo de Deus para edificar, exortar e consolar a igreja. Como assim, irmão Éder? Através de profecias, através da variedade de línguas e interpretação de línguas, eu estou edificando, exortando e consolando a igreja do Senhor. É diferente do batismo com o Espírito Santo, onde eu falo em línguas com o Senhor, que eu apenas estou edificando a mim mesmo, tá bom? E em relação ao dom de revelação, tá? Os dons de revelação são concedidos aos servos de Deus para um aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito, né? Geralmente essas 3 atribuições, entre outros, irmãos, eu não estou me referindo só isso, mas a parte de revelação, aconselhamento e orientação, um pastor da igreja geralmente tem esses dons atribuídos a ele, tá? Pode ter os outros, irmão Éder? Claro que pode ter os outros, né? Mas esses são dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, elocução, né? Geralmente são características de um pastor de congregação, tá bom? Sobre o Espírito Santo aqui eu trouxe apenas uma tabelinha, irmãos, para que vocês possam ver, né? Dizendo o seguinte: a pessoa e a obra do Espírito Santo. Aí vai dizer lá, quem é o Espírito Santo? Aí a gente tem a correlação do lado. O Espírito Santo é o agente de salvação, quer dizer, é ele que promove hoje uma pessoa, através de Jesus Cristo, a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o agente de santificação. Lembra lá no início da aula que eu falei para você que é aquele que acende a luzinha na sua cabeça? É ele que te mantém, irmão, sabe, santo diante da presença do Senhor, tá? Reveste os crentes para o serviço do Senhor. É ele que nos dá capacidade, é ele que nos dá poder e graça para continuar fazendo a obra do Senhor, tá? E planta os crentes no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Quer dizer, a partir do momento que eu faço parte da igreja do Senhor e sou batizado com o Espírito Santo, eu saio simplesmente no conceito local de igreja e passo também a ser no conceito universal. Quer dizer, eu estou ligado com todos os irmãos em Cristo Jesus, aonde estiverem espalhados na face da terra, tá bom? Seu trabalho, é ele que convence e faz nascer de novo e habita no crente, é ele que influencia, purifica e liberta, é ele que capacita para o testemunho, é ele que edifica, inspira para a adoração e o envia, tá? Então, se você tiver um tempinho, tá, irmão, leia todos esses versículos, leia todas essas referências bíblicas em nome de Jesus, tá bom? E partindo para a nossa conclusão, né, o batismo no Espírito Santo é mais do que uma promessa, é um cumprimento do projeto de Deus de revestir seus filhos com o poder para testemunhar da grandeza do Senhor, da salvação e da vida por vir, né? Essa promessa jamais foi revogada por Deus, e até que o Senhor Jesus, que é perfeito, seja manifesto apresentado pelo apóstolo Paulo, podemos contar com o cumprimento dessa promessa. Assim como os discípulos em oração, podemos também receber esse mesmo revestimento de poder em nossos dias. Amém, querido? Espero que tenha sido uma bênção para você, né, essa aula da Escola Bíblica Dominical, né, que você possa ter mais entusiasmo no seu coração de buscar esse batismo com o Espírito Santo, e faça aquele compromisso, aquele desafio que a gente fez logo no início da nossa aula, tá? Se foi uma bênção, se você tem esse desejo, se você tem essa vontade, vá agora para o seu quarto, vá aonde você estiver, na verdade, tá, querido? Vá lá, ore e comece a buscar com o Espírito Santo, que eu tenho certeza que, principalmente nos dias de hoje, Deus tem sede e necessidade de derramar uma grande unção e uma grande promessa e um grande poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus traga sempre bênçãos maravilhosas sobre a vida de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal.